Pessoal, hoje aqui vamos apresentar outro tópico do nosso mini curso. Temos aqui hoje funções e equações lineares. O primeiro ponto que vocês precisam saber desse tema é como construir um gráfico. Como construir, na verdade, um esboço de um gráfico. Então vamos lá. Letra A. A função que temos é y igual a 2x menos 1. Aí aqui a gente colocamos três valores quaisquer. Eu recomendo que coloque um valor negativo, 0 e outro valor positivo, qualquer. Então, a gente substituindo em x o valor de menos 1, teremos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Se eu substituir no lugar de x e colocar 0, vai ficar 2 vezes 0, 0. Aí fica 0 menos 1, que vai dar menos 1. Se eu colocar 1 aqui no x, fica 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Aí eu vou desenhar isso aqui, ó, no gráfico. Menos 1 vai ser menos 3. Quando x é igual a 0, vai ser menos 1. Aqui é 1 meio. E aqui é 1 é igual a 1. 1 aqui é igual a 1 em y. O que é isso aqui? Isso aqui é quando eu faço y igual a 0. Isto aqui, quando eu faço isto aqui, eu vou obter nada mais nada menos do que o valor na qual o gráfico corta o eixo x. O eixo x. Este ponto onde x, no eixo de x, onde o gráfico corta ele, transpassa de um lado para outro, é justamente o ponto onde y é igual a 0. Y igual a 0 igual a 2x menos 1, que é a função linear. Linear por causa que o expoente da variável aqui é elevado a 1. Se é elevado a 1, é uma função linear. Esse 1 é o maior expoente. Se tivesse aqui elevado a 2, seria uma função quadrática, não uma função linear. Uma função linear, a propriedade dela é que ela é uma linha reta, seja ela crescente ou decrescente. Continuando aqui. Eu pego esse menos 1, jogo para o outro lado, que fica mais 1. Fica mais 1 igual a 2x. Eu passo esse 2 para cá, fica x sobre 2. Fica 1 sobre 2, que é 1 meio. Que é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Aqui, x é igual a 0. Quando x é igual a 0, neste ponto, a gente acha onde o gráfico corta o eixo y. Em x igual a 0. E y igual a 0, ele corta o eixo x. Certo? Observem que o coeficiente, que é esse valor que se chama, que está multiplicando o x, é positivo, é mais 2 positivo. O que isso significa? Significa que minha função ela é crescente. Se esse valor que multiplica o x é positivo, ela é crescente. Se o valor que multiplica o meu x é negativo, se fosse, por exemplo, menos 2, ele seria decrescente, assim. Como que eu vou mostrar a vocês. Quando eu faço x igual a 0, eu mato essa parte aqui e fica simplesmente menos 1. Esse menos 1 é chamado termo independente, que é exatamente esse termo, seja nas funções lineares e seja nas funções quadráticas, é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. É isso aqui. Certo? Aí, B. Letra B. Y é igual a 4 menos 3x dividido por 2. Eu aplicando esse mesmo pensamento, eu vou escolher três valores para x. Menos 1, 0 e 1. Três valores simples. Se eu fizer x igual a menos 1, fica 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 mais 4, 7, dividido por 2. 7 sobre 2. Se eu fizer x igual a 0, vai ficar menos 3 vezes 0, 0. Vai ficar 4 sobre 2, é igual a 2. E se eu fizer x igual a 1, fica 3 vezes 1, 3. Menos 3. 4 menos 3 dá 1. 1 sobre 2. Para desenhar o gráfico, eu vou observar também se essa função é crescente ou decrescente. Observe que o termo que multiplica o x é negativo. Esse menos 3 é negativo, então a função é decrescente. É aqui, decrescente. Crescente, você observa que é uma ladeira subindo. Você observa sempre da esquerda para a direita. Você observa aqui uma ladeira subindo, uma ladeira. E aqui, você observando também da esquerda para a direita, você vai observar aqui é uma ladeira descendo. Então ela é decrescente e crescente. Você não vai se confundir de jeito nenhum com esse pensamento. Certo? Então, vamos lá. Se eu quisesse aqui fazer y igual a 0, e com isso achar o ponto, onde esse ponto aqui, ó,
quando o gráfico corta o eixo x, nós teremos y é igual a 0, que é igual a 4 menos 3x sobre 2. 2 vezes 0 é 0, igual a 4 menos 3x. Esse 3x aqui, menos 3x, eu jogo para o outro lado, vai ficar 3x igual a 4. X é igual a 4 sobre 3, 4 terços, que é este valor aqui, ó. Certo? Pronto. Deixa eu passar para o outro ponto. Outro fator muito importante nas funções, no estudo das funções lineares é vocês saberem como se calcula de forma analítica um sistema de equações. Vamos lá. Para esse primeiro sistema de equações, o sistema de equação é o quê? São duas retas. Imagine aí um gráfico, um plano cartesiano de x e y. Aí você imagina essa reta e a outra reta. São duas retas no plano que se cruzam em um ponto. Qual é esse ponto? É exatamente o ponto x e y, a coordenada dupla, que satisfaz essas duas funções. Ou seja, eu tenho que achar um x e um y que seja verdade para essas duas equações. Se eu substituir aqui e aqui, vai dar 9. E esses mesmos x e y eu vou ter que substituir aqui e aqui para dar 10. Vocês observam que tem duas variáveis, não é o R2, é o R3. É uma função, nós estamos aqui pensando em duas retas traçadas em um plano tridimensional. Não é um plano da função quadrada que a gente conhece como um plano 2D, seria um plano 3D, porque tem duas variáveis. Então vamos lá. Eu vou utilizar a metodologia da soma. Como é que eu faço isso? A ideia é, primeiramente, tentar eliminar uma das variáveis. Eu tenho duas variáveis, eu tenho que ter duas funções. Duas variáveis, duas funções, para ser possível realizar esse procedimento, ou seja, que essa variável, seja possível, essa minha equação. Então vamos fazer, vou multiplicar essa primeira equação aqui, toda ela por 7. 7 vezes 2, 14x, menos 7 vezes 5, 35, y, igual a 7 vezes 9, 63. E essa de baixo eu vou multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes 7 dá menos 14x, menos 2 vezes 4 dá menos 8y, e menos 2 vezes 10 dá menos 20. Esse 14 com menos 14 ele vai ser eliminado, e eu fico só com uma função em relação a y e uma igualdade. 35 menos 8 vai dar menos 43, y, igual a 63 menos 20 vai dar 43. Menos 43 dividido por 43, que eu passo 43 dividindo, vai ficar menos 1. Y será igual a menos 1. Aí eu fazendo y igual a 1, igual a menos 1, temos que eu pego essa primeira função e substituo. 2x menos 5 aqui, e no lugar de y eu coloco menos 1, igual a 9. 5 vezes menos 1 vai dar 5, 5 positivo, porque menos por menos dá mais. Eu passo esse 5 para o outro lado, subtraindo, fica menos 5, fica 2x igual a 9 menos 5 dá 4. E 2 aqui passa dividindo, fica 2 dividido por 4 dá 2. Então a resposta dessa minha sistema de equações vai ser y igual a menos 1 e x igual a 2. Certo? É só isso. Agora eu vou apresentar um sistema mais rebuscado um pouco. Observe esse sistema aqui abaixo, esse B. 3 dividido por x mais y mais 1 menos 2 dividido por 2x menos y mais 3 igual a 5 sobre 12. E a outra equação é 2 dividido por x mais y mais 1 mais 3, 2x menos y mais 3 igual a 1. Você pode perguntar, uma coisa mais complicada, e é mesmo. Mas eu vou apresentar aqui uma forma mais simples de se realizar essa conta. Qual é? Observe isso aqui. Fazendo uma substituição, temos, eu vou chamar de x mais y mais 1. Vou dizer que x mais y mais 1 é igual a A. Eu vou aplicar uma substituição. E 2x menos y mais 3, observe aqui, eu vou chamar de B. Logo, eu vou reescrever esse meu sistema de equações. No lugar disso aqui, eu vou colocar A. E no lugar disso aqui, eu vou colocar B. Observe. Fica 3 dividido por A, aqui, ó. Menos 2 dividido por B, igual a 5 sobre 12. 2 dividido por A, mais 3 dividido por B, igual a 1. Normalmente. Eu vou fazer aqui uma coisa diferente. Vou fazer aqui aquela coisa de sempre. Eu vou eliminar o A. Como? Vou multiplicar por 2 a primeira equação, que fica 3 vezes 2, 6 sobre A, que eu multiplico uma fração que eu estou multiplicando pelo valor
Eu vou multiplicar somente o numerador pelo esse meu valor. Numerador vezes o número. Se fosse uma fração vezes outra fração, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Mas aqui só tem um, vou multiplicar somente o numerador vezes aqui, esse valor, esse 2. 3 vezes 2, 6, sobre A. Menos 2 vezes 2, menos 4, dividido por B. Igual a 5 vezes 2, 10, dividido por 12. Aqui eu vou multiplicar por menos 3, essa parte de baixo, essa segunda função, segunda equação. Menos 3 vezes 2, menos 6 sobre A, menos 3 vezes 3, menos 9 sobre B, igual a menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu corto esse menos 6A com 6A, sobre 6 sobre A com menos 6 sobre A, eu fico somente em uma equação com uma variável, a variável B e uma igualdade. Observe. Aqui eu vou fazer menos 4B menos 9B, eu repito a base, aqui temos aí uma fração com a mesma base, eu repito a base e somos os expoentes, menos 4 com menos 9 dá menos 13B. Então vamos lá. E aqui eu faço 10 sobre 2, 12, menos 3. Aqui eu tenho uma forma mais rápida de fazer, 10 sobre 12 menos 3 é igual a 10 sobre 12 menos, eu respeito o sinal, 36 sobre 12. Gente, o que é isso? Eu multiplico, veja que o denominador é 12, eu multiplico aqui em cima e embaixo. E embaixo aqui tem o quê? É como se fosse 1. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 1, 12. Aí eu simplesmente repito a base e somo os expoentes. 10 menos 36 dá menos 26. Menos 26 eu simplifico e ele fica como se fosse 13 sobre 6. Simplifica em cima e embaixo por 2. Divido por cima e embaixo por 2. 26 por 2 dá 13. Menos 13 e 12 por 2 vai dar 6. Agora eu tenho uma outra equação. Menos 13 sobre B igual a menos 13 sobre 6. B aqui é quanto? É 6. Você pode pensar, isolar esse B, fazer B vezes menos 13B. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Vou observar. Aqui eu fiz. Observem aqui. Eu fiz 6 sobre A menos 4 sobre B igual a 10 sobre 12. Certo? Aqui está melhor. Eu posso fazer duas formas aqui. Esta parte aqui de baixo. Eu tenho menos 13 sobre B igual a menos 13 sobre 6. Eu posso fazer, multiplicar em cruz, fazer menos 13 vezes B, menos 13B, igual a 6 vezes menos 13. Aí eu pego menos 13 que está multiplicando B e passo dividindo. Aí fica menos 13 vezes 6 dividido por menos 13. Aí eu corto menos 13 de cima com menos 13 de baixo. Aí fica B igual a 6. Ou também posso fazer, observem que aqui tem menos 13 em cima e menos 13 em cima. Eu elevo a menos 1 dos dois lados da minha equação. E inverto, em vez de ficar menos 13 sobre B, vai ficar B sobre menos 13. E aqui vai ficar, em vez de menos 13 sobre 6, vai ficar 6 sobre menos 13. Já que eu tenho uma fração de cada lado com o mesmo denominador, eu posso cortar o menos 13 de um lado e o menos 13 do outro. Aí fica simplesmente B igual a 6. Eu corto o denominador, aí fica só o numerador, B igual a 6, que é aqui. É outra forma de se fazer essa equação. Agora a gente vai pegar aqui a outra parte. Naquela mesma equação eu faço 6 sobre A menos 4 sobre B igual a 10 sobre 12. Onde B é igual a 6. Se B é igual a 6, eu vou substituir aqui. Aí fica 6 sobre A menos 4 sobre 6 igual a 10 sobre 12. Quem é A? A vai ser 4. Como é que eu sei disso? Vou fazer assim. 10 sobre 12 é o mesmo que 5 sobre 6. Eu só divido aqui em cima e embaixo por 2. 5 sobre 6 mais 4 sextos, porque eu peguei esse 4 sextos daqui e joguei para o outro lado. 4 sextos é igual a quanto? Eu repito a base, que é 6, e somos os expoentes. 9 são os numeradores. 5 com 4, 9. E aqui, aí a gente tem, fica 6 sobre A, aqui o restante, né? Igual a 9 sobre 6. É que eu posso fazer aqui. Eu posso calcular em cruz, fazer 6 vezes 6, 36.
A vezes 9, 9A. E passar esse 9 dividindo 36, que vai ser igual a 4. 9 igual a 4. A igual a 36 sobre 9 é igual a 4. Então, eu tenho o valor de B e tenho o valor de A. Agora eu terminei? Não. Eu tenho que fazer o seguinte. Resolver aquela substituição que eu fiz inicialmente. Eu fiz A igual a x mais y mais 1. Onde A é quanto? É 4. Igual a x mais y mais 1. Eu pego esse mais 1, jogo o valor do lado negativo. E jogo esse x também. 4 menos 1, 3 menos x igual a y. Por que eu isolei o y? Porque eu quero igualar esta equação com essa. Em vez de fazer outro sistema. Quem é B? B é igual a 2x menos y mais 3. Eu vou chamar y, B é quanto? 6, igual a 2x menos y mais 3. Eu jogo esse y para o lado de cá, do lado do 6, e jogo o 6 para o outro lado. Fica 2x, que ficou no canto que estava, menos 3. Por quê? Porque fica 3 positivo, menos 6. 3 menos 6 é menos 3. E o y que está negativo vai para o outro lado positivo. Sendo y igual a y, ou seja, sendo esse y igual a esse y, eu posso igualar essas duas funções. Fazer 3 menos x, que é esse daqui, igual a este aqui, 2x menos 3. Aí eu pego esse x para cá, jogo para o outro lado, fica 3x, e esse 3 aqui menos 3 eu jogo para esse lado, fica 3 mais 3 igual a 6, igual a 3x. E o 3 eu passo dividindo, fica 6 sobre 2, 3 sobre 6, 6 em cima e 3 embaixo, é igual a 2. Simplesmente eu isolo aqui, ó, o x, essa parte. Assim temos, sendo x igual a 2, y será igual a quanto? Nessa primeira aqui função temos que y é igual a 3 menos x. X é 2 e fica 3 menos 2 é igual a 1. Então, aqui eu tenho o valor de x, que é 2, e o valor de y, que é 1. Que satisfaz aquela minha função. De jeito fica uma forma mais fácil de fazer, aplicando essa substituição. Certo? Agora vamos para o estudo uma parte muito importante das funções lineares, que é o estudo do sinal da função. Estude os sinais da função definidos em R. Observe. A primeira função é y igual a 5 mais x. 5 mais x. Eu observe que o x é positivo aqui, então ele é crescente, e está elevado a 1, então ela é linear. Eu vou determinar a raiz dela. A raiz dela é o ponto do gráfico que corta o eixo x. Então, para determinar isso, eu tenho que fazer y igual a 0. Então, 5 mais x igual a 0. 5 eu jogo para o outro lado, fica x igual a menos 5. Menos 5 é a raiz. Então, eu faço aqui, traço uma linha, boto o ponto menos 5, vejo se ela é crescente ou decrescente. Ela é crescente e linear. Aí eu traço uma linha reta crescente. Todos os valores acima do eixo x, aqui é o eixo x, essa linha reta aqui, são positivos. São valores serão progenitores, eles resultarão, a palavra certa é essa, em valores de y ou de imagem positivos. E aqui para baixo serão valores de y negativos. Essa parte aqui para baixo, que dá um menos, e aqui dá um mais. Só para saber que essa parte aqui é positiva e aqui é negativa. Assim eu posso dizer que, para ser crescente, x tem que pertencer aos reais, tal que x tem que ser maior do que menos 5. Maior do que menos 5. Então eu posso garantir que aqui eu terei um y positivo. Essa parte, uma parte decrescente, eu tenho que dizer assim, se eu quero um y decrescente, ou seja, um y negativo, eu tenho um x pertencendo aos reais, tal que x ele tem que ser menor do que 5, menos 5. Se ele for menor do que menos 5, eu garanto a você que você vai ter um y menor do que 0. Um y negativo. Dá outro exemplo. Letra B. Y igual a menos 3, menos x sobre 2. Observe que é uma função decrescente, porque o x aqui está sendo multiplicado por menos 1/2. Então, é negativo. Então, ela é decrescente. Eu traço uma linha decrescente e faço um ponto. Esse ponto é minha raiz. Minha raiz é quando eu faço y igual a 0. Y igual a 0. Y igual a 0. Menos 3 menos x sobre 2 igual a 0. Eu pego esse x sobre 2, jogo para o outro lado, fica x sobre 2 igual a menos 3. Eu pego esse 2 que está aqui no denominador e passo para o outro lado multiplicando. Fica menos 3 vezes 2 menos 6 igual a x. Então, essa aqui é a minha raiz. Observe que nesse caso a parte crescente é a que está acima da linha x, do reta x aqui. E a parte negativa é a que está abaixo. Então, quem é crescente agora é todo x que é menor do que menos 6
E quem é decrescente é todo x que é maior do que menos 6, certo? É por isso que serve esse esboçozinho, para você não se confundir. Sempre coloque na parte positiva o mais e na parte negativa o menos. Aí você nunca vai errar, eu garanto a você. C. Outra função, y igual a x sobre 3 mais 3 sobre 2. Observe que trace uma linha reta, que vai representar o eixo x. E observe que x aqui está sendo multiplicado por 1/3. Está sendo multiplicado por 1/3 positivo, ela é uma função crescente. Se ela é uma função crescente, eu traço uma linha crescente. Coloco um mais aqui, um menos aqui, e eu faço um ponto e vou achar agora a raiz. A raiz é o quê? É x sobre 3 mais 3 sobre 2 igual a 0. Porque y aqui é igual a 0, eu quero achar a raiz. Para simplificar essa minha função, eu vou multiplicar toda ela por 3. Cada parte dela eu vou multiplicar por 3. Só para ter esse 3 aqui debaixo. 3 vezes x, 3x sobre 3, eu corto aqui com isso aqui, fica simplesmente x. Mais 3 vezes 3, 9 sobre 2. 3 vezes 0, 0. Aí agora eu faço x igual a 9 sobre 2, eu pego esse 9 sobre 2, jogo para o outro lado, fica x igual a menos 9 sobre 2. Menos 9 sobre 2 é a raiz dessa minha função. Certo? Então, se ela é crescente e tem essa raiz, eu posso dizer que crescente, para ser crescente, eu obter o valor de y crescente, ou seja, positivo, eu tenho que ter um x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior, ou seja, tiver aqui à direita, de menos 9 sobre 2. E para ser decrescente, eu tenho que ter um x que pertence aos reais, que seja menor do que menos 9 sobre 2, ou seja, que esteja à esquerda desse valor. Aí será um valor negativo. Certo? E aqui a última parte de linear, nós temos que resolva as funções em reais. Resolva as funções em reais. Em reais que eu digo no conjunto real, números reais. Fazemos letra A, menos 2, menor do que 3x menos 1, menor do que 4. Essa aqui é uma inequação. Modelo de inequação linear. Linear porque o expoente está elevado a no máximo 1. Eu vou dividir ela em duas partes. Essa primeira parte vai ser de menos 1 aqui para trás. E a segunda parte vai ser de 3 aqui para frente. Essa primeira parte, que eu transcrevi ela aqui, fica menos 2x, menos 2, menor do que 3x menos 1. Esse menos 1 eu vou jogar para o outro lado. Vai ficar menos 2 mais 1, vai passar positivo, igual a uma equação, que vai ficar menos 1, obter menos 1. E esse 3 eu vou passar dividindo, fica menos 1/3 dividido, menos 1/3 menor do que x. A forma de manipular uma equação é exatamente igual a uma equação, somente que tem uma diferença. A diferença é que se eu multiplicar toda a minha função por um valor negativo, eu vou inverter todos os sinais da minha equação e vou inverter também o meu sinal de desigualdade. Se aqui eu multiplicasse por menos 1, ficaria menos 1 vezes 1/3, e aqui x vezes menos 1 ficaria menos x. Mas só que eu teria que inverter esse sinal de desigualdade, que está assim. Eu teria que, quando multiplicasse pelo número negativo, ele tornaria assim. Ele estava assim e vai virar assim, se eu multiplicar por um número negativo toda a minha função. A parte 2 é 3x menos 1 menor do que 4. Eu pego esse menos 1, jogo para o outro lado, fica 1 mais 4, 5. 3x menor do que 5. Eu pego 3, jogo dividindo, fica x menor do que 5/3. E agora? Agora eu vou fazer uma interseção. Fazer novamente aquela parte de intervalos reais. Lembre daquela partinha de conjuntos. Tem uma videoaulazinha aí sobre conjuntos. Que eu tenho aqui a parte do intervalo. Eu tenho, para 1 eu faço uma linha. E o conjunto dele aqui é x maior do que menos 1/3. Então eu faço aqui 1/3, menos 1/3 e faço uma rasura dessa parte aqui, dizendo que representando toda essa parte aqui, pertence ao conjunto 1. Ao conjunto 2 pertence todo x menor do que 5/3. Aqui, ó, 5/3, todo x menor do que ele. A interseção, eu quero sempre a interseção. A interseção é todo valor que é comum entre este primeiro grupo e o segundo grupo. Então temos que vai ser entre menos 1/3 e 5/3, que eu vou ficar aqui minha interseção. Como é que vai ficar o intervalo? Ficar assim, x pertencente aos reais, tá aqui. X será maior do que 1 sobre 3 e menor do que 5/3, porque aqui a gente está trabalhando aqui com intervalos, como se fossem intervalos abertos. Se fosse maior ou igual, a gente estaria trabalhando com intervalos fechados. Certo? Então, vamos lá. Aí, pessoal, a gente vai agora... Opa, toquei aqui. Vamos trabalhar agora com essa segunda inequação. X mais 1. Menor ou igual a 7 menos 3x, menor do que x sobre 2 menos 1.
eu vou dividir ela em duas partes. Cada parte vai ter simplesmente só um sinal dessa desigualdade. Vai ficar x mais 1 menor ou igual do que 7 menos 3x, vai ser 1. E 2 será 7 menos 3x menor do que x sobre 2 menos 1, que é a segunda parte aqui. A primeira parte, x mais 1 menor ou igual do que 7 menos 3x, eu vou isolar esse 3, esse x, jogando para o lado de cá, o lado direito, o lado esquerdo que diga. X mais 3x, que vem de cá para cá, fica 4x. E esse 1 eu vou jogar pelo lado de cá, que vai 7 menos 1, 6. 4 dividido por 6 é o mesmo que 3 sobre 2. Eu simplifico. 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então já tenho o meu primeiro termo isolado. Agora vamos trabalhar com 2. 7 menos 3x menor do que x sobre 2 menos 1. Penso o seguinte. Eu pego esse 3x aqui negativo, jogo para o lado de cá, fica x sobre 2 mais 3x. E pego esse menos 1 e jogo para o lado de lá. 7 mais 1, 8, menor do que x sobre 2 mais 3x. Aqui eu posso fazer um mínimo mútuo comum, ou também posso multiplicar daquele jeito que eu mostrei anteriormente. Aqui o denominador é 2, então eu vou multiplicar essa aqui minha fração por 2. Multiplico em cima 3x vezes 2, 6x. E aqui embaixo é 1, eu multiplico 2 vezes 1, 2. Aí eu só repito a base, que é 2. E somos os expoentes, que fica, somos os numeradores, que fica x mais 6x. Aqui é x mais 6x, eu vou botar até aqui um parênteses. X mais 6x dividido por 2, maior do que 8. Aí aqui agora eu vou pegar esse 2, jogar multiplicando aqui, passar multiplicando. 8 vezes 2, 16. E aqui é 1 mais 6, 7x. Passa aqui. E eu vou passar o 7 agora dividindo. Fica 16 sobre 7 menor do que x. Agora eu vou fazer a notação do intervalo daquele jeito. E representar o primeiro como todo x maior ou igual, menor ou igual do que 3 sobre 2. E todo x maior do que 16 sobre 7. Se você observar aqui, que não há interseção, porque não há áreas que se sobrepõem aqui nesse gráfico. Se não sobrepõe, não há interseção. Se não há interseção, dizemos que a solução é formada pelo conjunto vazio. Certo? E por fim de tudo, vamos apresentar o seguinte. Se é 2 menos x menor do que 3x mais 2 menor do que 4x mais 1. A primeira parte vai ser essa aqui, ó, 2 menos x menor do que 3x mais 2. E a segunda parte vai ser 3x mais 2 menor do que 4x mais 1. Para 1 temos aqui, ó, 2 menos x menor do que 3x mais 2. Eu vou jogar esse menos 1 para cá, somando, vai ficar 3 mais 1, 4x. E o 2 aqui menos 2 vai dar igual a 0. E 4 dividido por 0 vai dar 0. Então x vai ser maior do que 0. Para 2 temos 3x mais 2, aqui essa parte, ó. 3x mais 2 menor do que 4x mais 1. Eu pego esse 3x aqui e vou jogar para o outro lado subtraindo. Vai ficar 4 menos 3, 1x. E aqui eu vou pegar esse 1 e jogar para o outro lado. 2 menos 1, 1x. Fazendo a interseção, é que a gente tem. Aqui a interseção é todo x maior do que 1. Aqui é todo x, que essa solução 2 vai ser todo x maior do que 1. Então a área que se sobrepõe desses dois gráficos é todo x maior do que 1. Todo x é maior do que 1, a minha solução vai ficar da seguinte forma. X é solução, x pertence aos reais, tal que x, que essa linha reta significa tal que, significa tal que x tem que ser maior do que 1. Mas se qualquer valor de x maior do que 1, ele satisfaz essa minha equação. Certo, pessoal? E com isso aqui a gente termina a parte de função linear. O próximo tópico é função quadrática. Certo, pessoal? Muito obrigado até vocês aqui que assistiram, me aturaram até agora. Obrigado a vocês de coração. Certo?